Então, nessa ação penal 502, 21, 79 e 78, depoimento do senhor Valério Neves Campos. Senhor Valério, o senhor foi acusado de um crime pelo Ministério Público Federal. Na condição de acusado, pela nossa lei, o senhor tem direito de permanecer em silêncio. Se o senhor fizer uso desse direito, isso não lhe traz nenhum prejuízo, segundo nossa lei. Mas também essa oportunidade que o senhor tem de falar no processo. Tudo que o senhor falar vai ser considerado para julgamento. Certo? Certo. Senhor Valério, para tentarmos ser direto aqui, a acusação diz respeito a essa coleta de doações eleitorais de empresários que, segundo o Ministério Público, estariam vinculados aí a favores do senhor senador Gin Argelo na CPI da Petrobras. O senhor participou disso de alguma forma? O senhor foi coletar esses valores? Qual que era o conhecimento que o senhor tinha sobre esses fatos? Excelência, eu não fui coletar os valores, não. Eu fui pegar os recibos dessas doações. O senhor foi por qual motivo? Eu fui porque eu fui designado para a coligação. Eu estava trabalhando na coligação União e Força, que tinha o governador José Roberto Arruda como candidato a governador e Gin Argelo como candidato a senador. Eu trabalhava na coordenação política e na contabilidade. Então, eu fui designado para fazer a parte de recibo eleitoral. O senhor participou da coordenação de política de toda a coligação? Da coligação. E por que foi o senhor Paulo Roxo com o senhor? Nós fomos sempre de duas pessoas para um apoiar o outro. E o senhor, sim, o senhor e o senhor Paulo Roxo participavam dessas situações de coletar esses valores com frequência ou só foi apenas nesse? Basicamente foram nesses. Teve alguns outros casos que nós participamos também, mas de coisas locais e de menor relevância, mas mais especificamente nesse que era fora de Brasília. Quem solicitou o senhor especificamente que fosse? Foi numa reunião da coordenação. O Partido da República me pediu e o senador Gin também falou que nós era para ajudar nisso. A coordenação. O senhor tinha alguma relação específica com o senador Gin? Eu conheci o Gin, que ele é de Taguatinga, eu também sou de Taguatinga, mas não tive relação próxima com ele nesse período. Eu vim conhecê-lo quando ele veio virar deputado distrital. Aí ficamos um pouco, depois virou senador, passamos um bom período mais afastado e viemos a conviver mais agora quando ele virou candidato a senador na chapa da coligação. O senhor participou das reuniões em que foram definidas essas doações? Não, de nenhuma, excelência. Tem uma referência de uma reunião que teria havido com a presença do senhor Gin Argelo, Léo Pinheiro, Júlio Camargo. O senhor chegou a participar dessa reunião? Da reunião eu não participei, excelência. A gente foi convocado pelo senador Gin para irmos a um local que até hoje eu não sei se é de quem que é a casa. Para mim, eu continuo achando que é uma casa de eventos. E ele estava reunido com essas pessoas numa varanda, num ambiente, e nós ficamos em outro ambiente. Não participamos em nenhum momento da conversa, nem fomos na mesa que eles estavam reunidos. Nós fomos apresentados na saída que levou ele onde a gente estava e apresentou um relacionamento ali de 30 segundos e tudo só. E quem isso. que estava nessa ocasião? Na sala de espera ou na reunião? Na reunião. Na reunião eu sei que estava o Gin Argelo, estava o Dr. Léo Pinheiro e estava o Dr. Júlio Camargo. E tinha uma outra pessoa que eu não sei quem era. E o que ele foi repassado na sala de espera? Nada. Nós saímos, apresentou, disse que está tratando de assunto de campanha e não nos passou. Depois que não foi nos dada a missão de... Depois, naquela mesma ocasião? Não, numa outra reunião no comitê. E por que chamaram o senhor e o senhor? Eu não sei, aí nós fomos chamados pelo senador Gin Argelo, talvez que ele pensou que ia resolver alguma coisa que não se resolveu. Imagino eu, mas não posso afirmar. Aí ele só apresentou e não falou nada? Só apresentou, não essas falou pessoas nada. aqui que vão... Não, pode ter falado ali, olha, eles cuidam da parte de contábil e tal, mas não se tratou nada naquele momento, nem de doação, nem de recibo. O senhor participou de outras reuniões também? Nenhuma. Ou outras reuniões aconteceram e teve essa mesma situação? Não. Teve uma parecida com o Antunes, mas não participamos da reunião também. Como é que foi essa do Antônio? Mais ou menos a mesma coisa. Tinha um evento na casa do Gin, eles nos convocou para ir para o outro evento, esse evento que existia lá, para tratar com a liderança de campanhas dele. Passamos na sala, cumprimentamos o Antunes. O Antunes, que é Valério, que Gin tal,
eu já tinha algum contato com o Antunes, eu com ele, mas não ele comigo, eu já o conhecia, não tinha contato, do setor elétrico. O Antunes é do setor elétrico, eu sou funcionário da Companhia de Energia Elétrica de Brasília. Apresentamos, eles continuaram a reunião, nós fomos para a nossa reunião lá no mesmo espaço. Foram as 2 vezes que eu tive contato, só esses 2. E depois, não? Depois o Gino nos comunicou que o Antunes ia fazer doação e acabou não fazendo doação. O senhor também foi à UTC Engenharia? Estive na UTC Engenharia 2 ou 3 vezes, Excelência. O senhor pode me explicar o motivo? O que o senhor foi lá? Eu estive na UTC Engenharia uma vez, quando foi no dia que eu conheci, aliás, a única reunião que eu tive até hoje com o Dr. Ricardo Pessoa. Foi uma reunião de 15 minutos, onde nós levamos dados de pesquisa, nós estávamos lá porque havia dito que ele também faria doação de campanha. Nós levamos dados de pesquisa, levamos as contas do partido, ele olhou aquilo, fez a doação, fez um calendário de doação, escreveu num papel os valores e os dias, chamou o Valmir Pinheiro, entregou o papel com as doações e nós tratamos daí com o Valmir Pinheiro. O meu contato com o Ricardo Pessoa, então, restringe a essa reunião, restringe a esses 15 minutos aproximadamente. A partir daí, o Valmir operacionalizou as doações de acordo com aquele papel que o Léo Pinheiro escreveu. Desculpa, Léo Pinheiro não, Dr. Ricardo Pessoa. E a OS, o senhor Léo Pinheiro, também não fizeram doações para a campanha? Não. O único contato que eu tive na minha vida hoje, persuasão telefônica, foi esses 15 minutos do dia que eu fui apresentado com ele. Mas nunca eu tive com o Léo Pinheiro, nem pessoalmente, nem por telefone. E o Júlio Camargo fez doações? O Júlio Camargo fez uma doação de R$2 milhões. O senhor tratou com ele também isso, não? Tratei com ele uma vez, 2 vezes. Pode me descrever a mesma história, nós chegamos, ele já tinha acertado uma doação de 2 milhões, nós passamos as contas do partido e depois passamos os recibos. A doação já estava previamente acertada. E essa doação parece que era para ser um montante maior ou não? Não sei, nós fomos tratar de doação, ele passou 2 milhões só, Excelência. E eu nunca liguei para ele, eu nunca fiz uma ligação para o Júlio Camargo. Quando o senhor diz nós, o senhor quer dizer quem? Como assim? A coligação. Tá. Que a gente estava numa coligação. Mas quando o senhor foi conversar com o Júlio Camargo, foi o senhor e foi também o senhor Paulo? Eu fui acompanhando o Paulo. O senhor Paulo disse aqui que a doação que era acertada com o senhor Júlio Camargo era para ser de 5 milhões? Eu descobri isso quando eu vi o processo, mas não me foi informado que ele ia doar 5 milhões. Na época não foi dito isso ao senhor? Para mim não, que eu lembre não, Excelência. E o José Antunes tinha acertado algum valor de doação? Não. O José Antunes não acertou nenhum valor de doação que eu saiba, não. Quais eram os números de telefones que o senhor utilizava naquela época? Só utilizo um 96666098. 96? 666098. O senhor chegou a entrar em contato com o pessoal da Camargo Correia? A Camargo Correia foi me passado pelo senador Jean Angelo que ele faria uma doação. Que eu ligasse para ele, porque como é que funciona essa doação, Excelência? Quem decide como vai doar é o doador. Ele pode doar para o Partido Nacional, ele pode doar para o Partido Regional, ele pode doar para a coligação, ele pode doar para o candidato. Então a gente tem sempre que conversar com ele para saber como que ele quer fazer a doação. Eu não conheço nenhuma pessoa da Camargo Correia, nunca tive nenhum contato, nem pessoal, nem telefone com ninguém da Camargo. Mas me disseram que eu ligasse para o Gustavo Marques, que ele faria uma doação. Liguei para o Gustavo Marques. Quem falou, senhor? O senador Jean Angelo. Eu fiz 4 ligações para ele no espaço de 14 horas. Eu liguei, eu digo 2 vezes, mas na verdade é uma vez. Porque eu tenho o hábito de ligar, se não me atender, imediatamente eu ligo novamente. Então é o seguinte, eu tenho 2 ligações feitas para ele num dia à noite, por volta de 9 horas da noite, seguidas. Liguei, não atendeu, liguei, não atendeu. No outro dia eu liguei novamente, de manhã cedo, por volta de 8, 9 horas da manhã, ele não atendeu. Eu falei, talvez ele não sabe do que eu estou tratando. Eu mandei um telefone para ele dizendo que era o meu nome. Ele não me atendeu, mas nunca liguei, que eu vi que não era assunto meu. Me disseram que ele doasse, se ele fosse doar, ele teria me
me atendido. Não me então retornou. o senhor não chegou a falar com ele? Nunca falei com ele, nem pessoalmente, nem por telefone. Nem com ele, nem com ninguém da Camargo. Nunca estive na Camargo Corrêa, não sei nem onde é que fica a sede da Camargo Corrêa. E qual que foi a orientação que o senhor, Jean Argelo, teria dado ao senhor ao pedir que o senhor entrasse em contato? Ele só disse, liga para a Camargo, para essa pessoa que ele vai fazer uma doação. De quanto? Não. Não tinha combinado? Não. Porque a doação quem decide é o... O assunto de valor, excelência, é discutido pelo comando da campanha. Eu não tinha essa função de discutir valor nem de cobrar valor. O José Antunes, o senhor também ligou para ele? Liguei. Que eu lembro que eu liguei para ele uma vez. Mas não falou também. Não atendeu. Não atendeu o telefone? Não atendeu. Embora, uma vez que, mais de um ano, eu liguei para ele algumas vezes e ele nunca atendeu, mas nunca lembro de ter falado com ele. Posso ter falado com ele alguma vez, mas não tenho registro de ter falado com ele. E o senhor ligou para ele por qual motivo? Pelo mesmo motivo. Que seria? Que seria fazer doação. E quem solicitou o senhor que ligasse para ele? O senador Jean Argelo. O que acontece muito durante as campanhas, excelência? Eu era um auxiliar da contabilidade e coordenação. Muitas vezes você está com um candidato, o candidato fala, liga para fulano de tal. Você liga. E não completa, e nisso. Então é o seguinte, várias vezes você liga, por exemplo, quando eu fiz meu depoimento, se me perguntasse se eu tinha ligado para a Camargo, eu diria que não, porque eu não lembrava de ter ligado para ela. Porque aquilo ali foi num espaço de 14 horas e não houve mais contato, não houve sequência de conversa. Naturalmente. Quando o senhor foi inquirido lá na polícia, foi indagado ao senhor, perguntado sobre o registro do seu telefone celular para o celular 61-9971-2563, da Camargo Corrêa. Diz que não conhece qualquer pessoa daquela empresa, nem mesmo que chame de Gustavo, e não sabe por que existe tal registro em seu celular. Por que o senhor não disse isso que o senhor me diz agora naquela ocasião? Naquela ocasião, excelência, se me perguntasse, eu afirmaria que eu não lembrava, eu não tinha registro de ter ligado para o Gustavo. Porque numa campanha, excelência, se olhar o meu telefone, não tem um dia que você faz menos de 100 ligações. Eu era um coordenador da coligação, só de deputado estadual tinha 200. Então você não registra para quem você ligou. E eu realmente não lembrava, eu custei lembrar quem é Gustavo. Eu tive que pesquisar para saber quem era Gustavo. Eu não lembrava quem era Gustavo. Se você falou com Gustavo, eu responderia, não, eu não falei com Gustavo. Como de fato eu não falei com Gustavo, porque ele não atendeu minhas ligações. Mas não lembrava de ter ligado. Também nesse depoimento, o senhor disse o seguinte, que perguntado sobre o registro de ligações do seu celular para o celular de José Antônio Sobrinho, da Ingevix, respondeu que conhece ele, pode ter conversado algumas vezes com ele por telefone para tratar de assuntos relacionados à campanha de Arruda. Porém, tem certeza de que ele não fez doações, que não lembra de ter havido algum assunto com José Antunes relacionado a Jean Argelo. De fato, eu não lembrava do assunto relacionado com o Jean Argelo, porque o Antunes é uma pessoa do setor elétrico. Eu sou do setor elétrico. O candidato governador José Roberto Arruda é do setor elétrico. O candidato José Roberto Arruda também é funcionário da SEB. Mas agora o senhor me disse que o senhor ligou a pedido do Jean Argelo. Que depois eu recapitulei e lembrei que teve essas ligações para lá. Que naquele momento eu pensava, o Antunes, eu não lembrava quem é Antunes. Em algum momento o senhor teve conhecimento ou lhe foi informado nas reuniões que essas doações tinham relação com a CPI da Petrobras? Nenhuma vez. Eu nunca soube de CPI da Petrobras, eu nunca assisti uma reunião da CPI da Petrobras, eu nunca passei, eu não conheço ninguém da CPI da Petrobras. Não houve alguma suspeita ou comentário entre o senhor e o senhor Paulo César Roxo nesse sentido? Naquele período eleitoral, não. Com certeza absoluta. E depois houve, não? Depois, quando essa coisa, já no começo de 2016, começo de 2015, final de 2016, esse assunto veio a público. Aí nós começamos, não a ter a certeza, mas ter a suspeita que poderia haver alguma coisa. Mas certeza nunca. O senhor Paulo Roxo, quando foi ouvido na polícia, no primeiro depoimento dele, teria dito que ele teria comentado com o senhor a esse respeito, já numa daquelas primeiras visitas, na segunda visita à UTC Engenharia. Disse lá que depois desse encontro na UTC, quando estava no aeroporto de volta a Brasília, na companhia de Valério, ouviu falou que o senhor comentou, que aquela doação da UTC deveria ter ligação com a atuação de Jean Argelo na CPI, ou na CPMI do Senado. Excelência, se ele ouviu, com certeza não foi de mim. Eu afirmei isso no meu depoimento, afirmei isso também em requisição e afirmo que eu nunca tratei desse assunto com o Paulo Roxo.
senhor conhece esse padre Moacir lá da... Nunca vi padre Moacir. Nesse assunto, excelência, eu não conheço o padre Moacir, nunca falei com ele na minha vida, nem pessoalmente, nem por telefone. Eu não conheço Roberto Zarte, nunca falei com ele, nem por telefone, nem pessoalmente. Eu não conheço o Dilson, nunca falei com ele, nem por telefone, nem pessoalmente. A minha convivência com o Léo Pinheiro é uma convivência de, no máximo, 30 segundos que foi apresentado. Nunca falei com ele. Também não. O senhor tem conhecimento da relação, se tem alguma relação entre o padre Moacir e o senhor Gin Argelo? Tenho. O Gin Argelo é frequentador da paróquia São Pedro. Isso é público em Brasília. E ele recebeu alguma espécie de apoio eleitoral do padre Moacir? O padre Moacir dá uma forma de apoio, mas é o seguinte, durante os eventos da Pentecoste, um evento que reúne em torno de 1 milhão de pessoas, ele costuma anunciar as presenças das pessoas, que é a forma de apoio que ele dá. E inclusive o senhor Gin Argelo? Gin Argelo, Arruda, Guinello, ele é múltiplo. Mas o senhor tem conhecimento disso pelo quê? O senhor... Pelos jornais, porque eu nunca frequentei uma Pentecoste. E essa doação que a OAS, esse pagamento que a OAS teria feito para a igreja lá, o senhor tinha conhecimento dela? Eu descobri essa doação, excelência, no dia que ocorreu o meu evento, no dia 12 de abril de 2016. Eu nunca tinha ouvido falar nessa doação. Esses depoimentos que o senhor prestou na polícia, o senhor tem alguma coisa que o senhor gostaria de retificar do que o senhor declarou? Não, só os esclarecimentos a mais, gostaria de reiterar todo o depoimento. O senhor foi coagido lá na polícia? Não. Para prestar esse depoimento? Não foi coagido não, excelência. Inclusive eu reitero ele, eu posso alongar alguma coisa, mas retificar não. O Júlio Camargo então efetuou essa doação de 2 milhões de reais. 2 milhões. O senhor recebeu algum valor em espécie dele, não? Nunca recebi dele e nunca recebi de ninguém e nunca transportei nenhum valor em espécie. Nunca vi dinheiro em espécie. Todas as contribuições que eu fiz foi feito mediante recibo eleitoral e mediante transferência eletrônica para a conta dos partidos. O senhor Paulo Roxo mencionou num possível entrega a ele 200 mil euros pelo Júlio Camargo. O senhor teve conhecimento a esse respeito? Só quando eu li o depoimento do Dr. Paulo Roxo. O senhor não estava na ocasião com ele, não? Não. Durante a campanha, eu não estive nenhuma vez no Rio de Janeiro. Eu nunca estive na sede da Toyo Setal do Rio de Janeiro. Eu nunca estive com o Júlio Camargo no Rio de Janeiro. Os meus encontros com o Júlio Camargo resumem-se a um encontro em Brasília, o dia que eu ia conhecer, e um encontro em São Paulo. Certo. Das questões de juízo seriam essas? O Ministério Público tem alguma indagação? Tem, excelência. O senhor tem algum parente que frequenta a paróquia São Pedro? Tenho a minha irmã, que é frequentadora católica e frequenta, minha irmã Lídia. E sua irmã em algum momento falou da relação do padre com o Gin Argelo? Ela fala que ela, como católica fervorosa, ela reclama da junção política no evento religioso, e já reclamou sim. Em relação ao Gin Argelo? Ao Gin, a todos os políticos que ficam durante... O que é essa junção política? Oi? O que é essa junção política? Político é quando anuncia, está aqui o senador Gin Argelo, está aqui o governador Guinello, está aqui o candidato a governador Arruda, está aqui o deputado Hortz, candidato a deputado tal. Então ela considerava isso uma junção política dentro da fé dela. Ok. Só perguntando mais uma vez, o senhor prestou 2 depoimentos na polícia. Perfeito. Um com a presença do Ministério Público e um segundo no outro dia para o doutor Luciano. Perfeito. O doutor Luciano, ele sempre foi cordial com o senhor? Sempre foi cordial. Ele faz, vamos dizer o seguinte, faz a pressão que eu considero normal, né? Normal. Em algum momento ele mandou o senhor assinar algo que o senhor não queria ter dito? Não. Em algum momento ele te obrigou a não dizer a verdade, argumento que você poderia ficar preso? Não. Então o senhor considera que o segundo depoimento lá foi dentro da lei? Pelo que eu entendo da lei, sim. Foi normal? Normal. Ele fez a pressão porque, por exemplo, naquele momento tinha um conflito grande de um depoimento do Júlio com o outro, que ele eu falei o que eu disse aqui, excelência. Eu falei, delegado, eu nunca tive no Rio de Janeiro, nunca tive. Esclareci e reitero, de tudo que eu disse lá, eu reitero. Então tá bom, sem mais perguntas. Só dizendo, acrescenta algumas coisas, que tem algumas coisas que a gente não lembra, tá? Sim, mas eu reitero, eu posso acrescentar, retificar, eu não tenho que retificar, não. Sem mais perguntas. Obrigado, senhor. Certo.
Eu deixo o defensor sempre ao final. Vai ter aquela mesma orientação, doutor? Ou Não. Não? Não? Não. Então a defesa de Jorge Argel tem perguntas? Não, senhor. Também a de Jorge Argel Júnior, né, doutor? Também não tem pergunta. Tá. A defesa de Paulo Rocha tem perguntas? Não, excelência. A defesa de José Aldelmário, Não, excelência. Roberto Zardi, Não, excelência. Dilson Paiva, Não, excelência. Ricardo Pessoa e Valmir Santana. A defesa, então, tem questões? A defesa não tem questões. Como o Valério não acompanhou o depoimento anterior, a defesa apenas complementa ao Ministério Público que o advogado que acompanhou o Valério no primeiro e no segundo depoimento continua como advogado nos autos, junto com esse advogado, e não houve nenhum problema por parte do Dr. Luciano Flores na colheita nem do primeiro nem do segundo depoimento. Alguma questão para o seu cliente? Nenhuma pergunta. Só que depois eu te esclareço por que foram feitas essas perguntas. O senhor gostaria de dizer algo, acrescentar algo ao final do seu depoimento? Não, só que eu reitero os meus depoimentos, que eu não tenho nada a ver com essa história, a não ser a parte de coleta de recibo, contabilização. Tá certo, então. E nunca me foi informado a origem de nada, nem de CPI, nunca tive em CPI, nunca tive em nada. Tá certo, então, senhor Valério. Então eu declaro encerrado o depoimento.